Olá, bom dia para você que está nos assistindo aqui pela Rede TV Espírito Santo, canal aberto, canal 18.1 ou pelo streaming da Rede TV aqui do nosso estado. Seja muito bem-vindo ao programa Vem Comigo. Eu te convido a vir comigo, tá certo? Para a gente fazer essa caminhada da vida, sempre tendo como base a palavra de Deus. Quando a gente estuda a palavra e quando a gente tem a palavra de Deus como nossa guia, como nossa fonte, alegria, paz, prosperidade, segunda chance, perdão, saúde e família vão ser temas que sempre vão ser presentes e que podem ser temas vividos na nossa vida. Seja muito bem-vindo. Como é que foi a sua semana? Como é que está sendo a sua semana? Está sendo difícil? Foi complicada? Teve alguma perda? Recebeu alguma graça, uma bênção? Fala com a gente. Eu te convido a, desde já, a você seguir, curtir, compartilhar e comentar nas nossas redes sociais. Essas redes sociais que vão aparecer agora aqui na sua tela. @Espaço Novo Tempo Praia da Costa ou @Central Praia da Costa. São as nossas redes oficiais do programa Vem Comigo. Lá vai ter gente para poder falar com você, conversar com você, tirar suas dúvidas, tá certo? Bater um papo e também te convidar a participar de uma das nossas reuniões. Os nossos cultos, as nossas reuniões, tanto no Espaço Novo Tempo da Praia da Costa, que fica ali no finalzinho da praia, no Clube Sírio-Libanês, quanto na Igreja Central da Praia da Costa, em Vila Velha, bem próximo ali do Shopping Praia da Costa. As nossas reuniões são aos sábados pela manhã, às quartas-feiras à noite e também os domingos à noite. A gente está te esperando, tá certo? E olha, se você for em uma das nossas reuniões ou começar a curtir, compartilhar e pedir pelo direct, tá certo, do nosso Instagram, eu tenho um presente para você. O presente é esse aqui, ó, um curso bíblico inteiramente de graça. É para você um presente. Curso bíblico Ensinos de Jesus. Olha, nesse curso existem 18 lições. São lições que vão falar sobre as escrituras, sobre salvação, oração, perdão, dinheiro, igreja, cuidados com o corpo, tradições. São diversos assuntos que muitas vezes colocam em pauta o nosso dia a dia. E são assuntos que sempre a gente vai trabalhar à luz da Bíblia, sempre com base na Bíblia. Eu te convido, são todos ensinos de Jesus para a nossa vida. Esse curso bíblico é de graça, é para você. Basta que você peça em um dos nossos perfis, um dos nossos arrobas que estão aparecendo aí na sua tela. @Espaço Novo Tempo Praia da Costa ou @Central Praia da Costa. O programa Vem Comigo é uma realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia, direcionado a todos os públicos, tá certo? Tem alguma sugestão de tema para poder falar com a gente? Vai lá e manda o nosso direct. O Vem Comigo é para a gente fazer uma caminhada juntos, tá certo? Vem comigo. A cada semana, um pastor ele vai trazer a mensagem para que converse com o seu coração, com a sua mente. O pastor Cristiano Oliveira, numa semana, e sempre na semana seguinte, o pastor Fábio de Sá. O pastor Fábio de Sá, ele é o pastor responsável pela Igreja Central Praia da Costa. Se você for em algum sábado, domingo ou quarta-feira, você vai encontrar ele lá. Já o pastor Cristiano Oliveira, ele é o líder espiritual do Espaço Novo Tempo da Praia da Costa. Os cultos, você vai encontrar o horário bem certinho nas nossas redes sociais. Hoje eu quero te convidar a vir comigo, a compartilhar um pouco mais da palavra de Deus, a entender as lições que ela tem a nos oferecer por meio da mensagem compartilhada, falada e aberta pelo pastor Fábio de Sá. Seja muito bem-vindo ao programa Vem Comigo. Muito bom poder reencontrar você mais uma vez aqui no programa Vem Comigo. Seja bem-vindo e bem-vinda. Sempre aos sábados e às quartas-feiras eu tenho o privilégio de estar com você aqui. Com muito carinho eu agradeço a sua audiência. Tenho certeza que hoje, mais uma vez, a Bíblia tem uma mensagem, uma palavra de esperança para você, para mim também, para todos nós. Eu quero fazer um convite. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração também, não somente aqui, mas na comunidade Central Praia da Costa. É uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se você quiser acompanhar, assistir para a gente, nos visitar em algum momento, siga o nosso Instagram, @Central Praia da Costa, e com certeza você será bem acolhido, bem acolhida nessa comunidade também, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aquele Deus que dá uma nova oportunidade, mais uma chance. Não sei qual é a sua trajetória, não sei qual é a sua história de vida, não sei por que caminhos você andou,
mas a mensagem de hoje ela tem um propósito muito especial, mostrar um Deus da graça, um Deus do perdão, um Deus da misericórdia também. E a gente precisa disso, né? Todos nós erramos em algum momento, todos nós falhamos. E por falar em falhas, você possivelmente conheça algumas pessoas que já erraram na vida, e mais do que simplesmente erraram na vida, mas você deve conhecer pessoas maldosas, pessoas cruéis, diríamos assim. E eu pergunto para você o seguinte, qual que é a pessoa mais cruel que você já conheceu? Eu não sei se você conheceu alguém assim, né? Teve o desprivilégio de conhecer alguém assim, de repente presencialmente. A gente ouve falar pelas redes sociais, pela TV, de homens cruéis, de homens que tiveram um passado, um presente que a gente acha realmente assombroso. Mas eu queria que você pegasse essa pessoa que você imagina aí e multiplicasse por 10 essa maldade. Eu quero contar a história de um homem da Bíblia que é esse homem cruel, maldoso, mas que traz uma lição de esperança para todos nós. Antes disso, eu me lembro que há um tempo atrás eu estava conversando com um conhecido que em algum momento na vida, por uma circunstância, ele foi preso naquele presídio famoso que tem, quem sabe você já tem ouvido falar, no Carandiru, em São Paulo, capital, e não existe mais esse presídio, mas foi muito famoso, se transformou em filme depois. E esse jovem comentando que na época em que ele havia sido preso, ele teve uma experiência bem marcante lá, e ele disse assim, olha, a mídia, de um modo geral, não apresenta nem 10% das atrocidades que acontecem dentro de um presídio. Ele disse que num determinado momento, ele preso ali, uma mãe teve que interceder junto ao Estado porque crueldades estavam sendo feitas com o seu filho ali, embora existia todo um cuidado, mas existem situações que realmente são difíceis. Pessoas cruéis, pessoas boas e pessoas cruéis que podem se tornar pessoas boas. Eu quero contar a história de Manassés. Manassés era um homem cruel, ele tinha de tudo para ser um bom homem. Ele era um rei que deveria representar a Deus, mas não representava a Deus. Antes da gente ler 2 Crônicas, eu quero orar com você rapidamente. Senhor, o Senhor sabe a necessidade de cada pessoa aqui. Que a Tua palavra fale a cada coração. Oramos em nome de Jesus. 2 Crônicas, capítulo 33, diz assim, tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. 55 anos reinando, mas ele começou com 12 anos. Era entendido que naquela época, um menino com 12, 13 anos, ele já teria maturidade para saber tomar decisões. E por isso, com essa idade, ele se tornou rei. Mas ele não teve maturidade espiritual para se tornar um bom rei. Quando a gente lê então o verso 2, diz assim, fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios. Abominações. A palavra abominação é uma palavra dura, né? Existem coisas que Deus aceita, existem coisas que Deus ama, existem coisas que Deus releva, mas existem coisas que Deus abomina, que Deus não aceita, que Deus não suporta. E Manassés, que era um rei que deveria conduzir Jerusalém, o povo de Deus, para os caminhos de Deus, ele começou a fazer coisas que Deus abominava, que Deus não aceitava. E eu quero listar para você aqui. E com isso eu quero dizer o seguinte, que existem homens que se dizem cristãos, que se dizem líderes religiosos, que fazem crueldades. E existem pessoas que estão no caminho distante de Deus, que às vezes não tem nada a ver com religião e você conhece uma delas. De repente você olha para si próprio e diz assim, olha, eu sou uma pessoa que eu estou vivendo uma fase da vida que eu estou fazendo coisas que não tem nenhuma relação com Deus. Mas vamos ouvir a história, vamos acompanhar. Olha o que ele fez. O verso 3 diz assim que ele tornou a edificar altos que Ezequias, o seu pai, havia derribado.
Ou seja, ele começou a colocar altares pagãos dentro do meio religioso. E continua o verso, levantou altares a Baalins, a postes ídolos, se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Ele começou a colocar dentro dos templos de Deus coisas que não tinham relação nenhuma com Deus. E o verso 4 diz assim que ele edificou altares na casa do Senhor, dos quais o Senhor havia dito, Jerusalém, porei o meu nome para sempre. Ele havia colocado novamente ídolos pagãos contrários à vontade de Deus. E deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Uma pergunta que a resposta é óbvia, eu acredito. Você ama mais a sua casa, seja ela alugada, seja ela simples, seja ela uma casa própria, uma mansão, o seu carro, se você tem, o seu veículo, ou os seus filhos, se você é um pai ou uma mãe? Eu acho que a resposta é clara, é óbvia, né? Os seus filhos. Mas olha só o que Manassés fez. Um homem, um religioso. Diz o verso 6 que ele queimou os seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Ele queimou os seus filhos como oferta a um deus pagão. Eu me lembro que um tempo atrás, um homem conhecido, que está preso ainda, Fernandinho Beiramar. Você já ouviu falar dele? Eu me lembro que um tempo atrás, numa entrevista, e ele apresentando as atrocidades, as crueldades dele, ele disse o seguinte, olha, nos meus filhos ninguém toca. Apesar de tudo isso, ele tem um amor pelos filhos. E é natural do ser humano, por mais que seja cruel, de certa maneira os filhos são uma fonte de amor. Para muitos não. Mas até para os mais cruéis, muitas vezes os filhos são intocáveis. Mas Manassés não. Olha só. Ele deveria levar o povo para Deus, mas queimou os próprios filhos. E começa a descrever então um relato da história desse homem. E no finalzinho do verso 9 diz assim que ele, além de fazer essas atrocidades, ele levava o povo a fazer essas atrocidades. Se a gente vai até o livro de Reis, que relata um pouco mais a história de Manassés, não no livro de Crônicas, mas em Reis declara assim que ele olhava alguns súditos, e ele olhava e não gostava, e ele mandava matar alguns deles. E os seus subordinados diziam, por que, senhor, a gente vai matar? Porque eu não gostei dele. Ah, mas ele tem filhos, ele tem família. Não, mate. Manassés era assim. Um homem cruel, sem escrúpulo. E o verso 10 diz assim que Deus falou ao ouvido, ao coração de Manassés e ao povo, mas eles não deram ouvidos, eles não ouviram, não deram atenção para aquilo que Deus havia dito. Esse era Manassés. Um homem cruel, um homem sem escrúpulo nenhum. Que lições a gente pode aprender? Eu acho que a grande lição começa a partir de agora, para a sua vida e para a minha. Eu disse que a mensagem de hoje é uma mensagem sobre perdão, sobre graça, que às vezes a gente não entende, sobre misericórdia. E Deus usa alguns mecanismos para nos curar, para nos transformar, para mostrar que nós estamos num caminho que não é o melhor caminho, que o caminho é errado, um caminho de morte, um caminho de perdição, que às vezes o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa ganância, a soberba nossa vai nos levar para a perdição. E foi isso que Deus usou com relação a Manassés. A história continua dizendo assim, 2 Crônicas 33, verso 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e levaram para a Babilônia. Deus permitiu que um exército babilônico, ou melhor, um exército assírio, levasse o povo cativo para a Babilônia. E como é que eram os assírios? Os assírios eram cruéis. Aqui diz assim que com ganchos prenderam Manassés, como se fosse um peixe preso por um anzol.
No relato histórico arqueológico menciona que eles eram cruéis a ponto de pegarem ganchos, amarrar na boca dos seus subordinados, os escravos, e puxar esses homens como se fossem peixes num anzol. Levaram Manassés assim para a Babilônia. Imagine, um rei, um homem soberbo, arrogante, de repente ele é levado preso como se fosse um peixe no anzol. E nesse sofrimento, Manassés começou a aprender grandes lições. O verso 12 diz assim: ele angustiado. Imagina a angústia do coração de um homem que há alguns dias era um grande líder, arrogante, soberbo, e de repente ele se transforma num nada. Ele angustiado suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Duas palavras interessantes aqui. Ele buscou a Deus e se humilhou. Ele reconheceu quem ele era. Ele reconheceu que ele havia zombado de Deus. É como se ele tivesse olhado tempos atrás para Deus e falado assim: Senhor, eu estou fazendo isso para zombar do Senhor. Eu não me importo quem seja você. Eu queimo meus filhos, eu mato pessoas, eu coloco outros no seu lugar, outros deuses criados no seu lugar. Mas naquele momento de humilhação, ele então se porta diante de Deus como um homem frágil, fraco. E eu quero que você entenda uma coisa. Nos momentos que você sofre, que você percebe que você fugiu dos caminhos de Deus, que de repente você fez maldades, ou de repente pessoas que você olha e diz assim: olha, essa pessoa não tem mais jeito para ela, não tem mais condição, essa pessoa não tem mais nenhum tipo de possibilidade de que ela seja mudada ou transformada. Mas não, Deus pode mudar o coração de qualquer pessoa. E deixa eu dizer uma coisa para você, uma coisa muito importante. Deus não faz barganhas com ninguém. Deus não faz trocas com ninguém. Deus não esperava que Manassés, ele fizesse algo para Deus, para que Deus o perdoasse. Não. Olha o que diz o verso seguinte, que é o principal verso desse relato nosso hoje, dessa história, dessa aprendizagem, dessa mensagem. O comecinho do verso 13 diz assim: fez-lhe oração. O que Manassés fez para Deus? Apenas uma coisa. Ele orou. Ele abriu o coração para Deus. Ele pediu perdão. Ele pediu desculpas. E por mais que seja estranho, o verso continua dizendo assim: e Deus se transformou ou se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e fez voltar para Jerusalém o seu reino, e então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Olha só, Manassés reconheceu Deus como Senhor, e Deus perdoou Manassés. E Deus levou Manassés novamente para se tornar rei e cuidar do povo que ele havia introduzido na maior promiscuidade, na maior crise religiosa da história. Então, esse é o seu Deus, esse é o meu Deus, o Deus do perdão. É até estranho para a gente entender uma história dessa. Como é que pode? Como é que Deus perdoou? Mas para Deus não existe impossibilidade. Para Deus não existem pessoas que Ele olhe e diga: olha, não tem mais jeito. Enquanto houver vida, existe esperança. Eu sou um líder religioso. E como alguém que acredita no poder de Deus, eu nunca posso olhar para alguém e dizer assim: olha, não tem mais jeito para essa pessoa. Não existe mais esperança para essa pessoa. Se existe esperança para Manassés, existe esperança para você também. Se Deus mudou a história de Manassés, Deus pode mudar a sua história também.
Há um tempo atrás eu conheci a história de um homem, um senhor já idoso, e eu vou resumir a história dele. Ele foi no fundo do poço, abandonou uma família estruturada, se envolveu com todo tipo de promiscuidade possível, que não convém nem contar aqui. A esposa o abandonou. E ele se envolveu com várias outras mulheres, vários outros homens, com animais, com tudo que você imagina. Mas chegou um momento que Deus estendeu a mão para esse homem. Eu me lembro dele contando essa história para mim, já idoso, um homem que você olhava e falava, que homem distinto, que homem, que sabedoria, que palavras. E ele contando essa trajetória dele, ele disse que no momento Deus estende a mão, levanta ele, resgata, se transforma num novo homem. Por incrível que pareça, a esposa o perdoa. Essa foi a realidade dele, essa foi a realidade da família dele. E ele disse assim para mim, a experiência que eu tive ao lado da minha esposa nesse segundo momento de caminhar com ela numa praça, dando as mãos para ela e caminhando, o fato de eu dar as mãos para ela e caminhar, me deu mais prazer do que qualquer outra relação que eu tive quando estava traindo minha esposa ou sem ela. Porque o prazer que eu tinha agora estava em Deus. Porque Deus mudou a minha vida. Porque Deus mudou a minha história, Deus mudou a minha trajetória. Esse homem foi transformado. Um homem que está aí, um homem real, foi mudado por Deus. Deus mudou a história de Manassés. Deus pode mudar qualquer história também. Pode ser que você esteja pensando agora, a minha história não é essa, mas meu filho, um familiar, um amigo que você olha e fala, não tem jeito, já se afundou, já tentou várias vezes, já batalhou e nunca mudou. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que em Deus há possibilidade de mudança. Há uma segunda chance, há uma terceira chance. Em Deus pode haver transformação. Eu queria que você analisasse comigo um romance muito conhecido, que já virou programa de televisão, o romance de Jorge Amado, de 1958, chamado Gabriela. Já ouviu falar? Quem sabe você já assistiu essa minissérie que foi refeita há alguns anos. Há uma música que é cantada nessa minissérie que diz mais ou menos assim, eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Você se lembra desse seriado? Aí já ouviu falar? A ideia mais ou menos desse seriado é que aquela moça nasceu num contexto que fez com que ela se tornasse uma mulher sem muitos valores, mas ela nasceu assim, ela cresceu no ambiente assim, ela geneticamente foi construída assim por causa da tendência dos seus pais e, portanto, a consequência da vida dela era essa. Só que quando a gente vai para a Bíblia, para a Palavra de Deus, a gente entende que para Deus não existe impossibilidade de mudança. Se você nasceu assim, se você cresceu assim, você não precisa ser assim. Porque existe um Deus que muda, que transforma. Um Deus que diz assim, que não importa como sejam os seus pecados, como um vermelho carmesim, um vermelho de sangue, Ele pode transformar alva neve a sua vida, branca como a neve, como uma lã. Deus perdoa, Deus transforma, Deus muda qualquer coração. Eu vou repetir para você. Se Deus mudou a história desse homem, da história que eu contei, se Deus mudou a história de Manassés, Deus pode mudar a sua história também. Não importa se você herdou algo geneticamente, se você tem alguém na família que viveu uma vida promíscua e você tem as mesmas características herdadas geneticamente, de repente alguém que se transformou num alcoólatra, num drogado, e você tem essa tendência de ter a fraqueza para o álcool, para o vício, para a promiscuidade, ou você nasceu num ambiente que levou você a caminhos que você não gostaria, não escolheria. A Bíblia diz assim que Deus pode mudar qualquer coração, qualquer trajetória, qualquer história.
e Deus perdoa. Imagina um Deus que saiu do céu, que não precisava, que não merecia, mas que decidiu morrer por você e por mim. Um Deus que acredita em você. Eu quero encerrar esse momento mais uma vez falando com você, falando ao seu coração. Deus é o Deus da segunda chance, da terceira, da quarta. Quantas vezes você for sincero ou sincera a Deus, Deus é capaz de perdoar você. Mas hoje é o momento que Ele te dá para você ser uma nova pessoa. Se essa mensagem é para você, busque a Deus, Ele pode transformar o seu coração. Se essa mensagem é para você pensando em alguém que você acredita que não existe mais esperança, um amigo, um familiar, um conhecido, ore por essa pessoa para que Deus haja, porque existe esperança sim. Que a palavra de Deus continue transformando a sua vida, o seu coração e a história daqueles que você tanto ama. Eu quero orar com você nesse momento e pedir que Deus continue fazendo a diferença na sua vida e na vida daqueles que você ama. Senhor, eu louvo o Teu nome, porque a Tua palavra continua viva ainda, fazendo a diferença na vida de tantas pessoas, mudando corações, transformando histórias. Que ela, por favor, Senhor Deus, faça a diferença também na vida dos Teus filhos queridos que estão acompanhando nesse momento. Que a trajetória deles possa ser refeita, se existe algo que precisa ser consertado ou mudado. Mas se existe alguém agora que está se lembrando de um jovem, de um familiar, de algum querido que precisa ser transformado, haja na vida dessa pessoa também. Leve esperança e leve transformação. Crendo nisso, é que nós oramos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, Senhor. Amém. Eu quero lhe falar de alguém que fez o mar se acalmar e fez o sol parar e mantém o céu suspenso em pleno ar. Mesmo assim, com todo esse poder, jamais esqueceu de mim por me amar. Foi capaz de tudo suportar, até mesmo aquela cruz. Como posso eu não aceitar o meu Jesus? Ele fez o cego ver e da morte até fez alguém voltar. É vencedor do mal e herdou do Pai algo da redenção. Mesmo assim, com todo esse poder, jamais esqueceu de mim por me amar. Foi capaz de tudo suportar, até mesmo aquela cruz. Como posso eu não aceitar